Olá, seja bem-vindo. Episódio final da série do livro Convite à Felicidade de Masaharu Taniguchi. Não desenhe na mente a ilusão do mal. Muitos pensam que este mundo está repleto de infelicidades e dificuldades e que, se não tomarem muito cuidado, poderão ser prejudicados pelos males existentes ao seu redor. Assim, vivem cheios de temor. Tudo isso, porém, é uma imaginação completamente infundada, um temor de ser vítima de alguma infelicidade, e de acordo com o princípio, aparece aquilo que se imaginou. Tornam-se vítimas de diversas infelicidades, dificuldades e danos. Consequentemente, convence-se de que seus pensamentos errados estão certos. Porém, nenhum fato mau, nenhuma coisa má e nenhuma pessoa má existem neste mundo criado por Deus. Não devemos olhar as aparências, pois elas são apenas o nosso pensamento refletido no espelho. Nada pode ferir você. Doravante, você não acreditará de forma alguma que fatos, coisas e pessoas de fora possam prejudicá-lo, porque este mundo foi criado por Deus e está repleto de amor e bondade de Deus. Você já sabe que o aspecto exterior aparente é a projeção do seu pensamento do passado na tela do presente. Tudo aquilo que possui existência real foi criado por Deus e é, pois, perfeito. Jamais virá prejudicar o homem. Se por acaso alguma coisa o está prejudicando ou ferindo, é prova de que você teve, no passado, ou do passado até o presente, pensamentos dissonantes, isto é, pensamentos de que existe algo capaz de o ferir ou prejudicar. Esses pensamentos estão agora projetando a sua sombra. Eleve bem alto a sua consciência. Eleve bem alto a sua consciência. Eleve até a altura da consciência de Sakyamuni, da consciência de Jesus Cristo. Certamente, em seu interior, você descobrirá Deus ou Buda. Por mais doente que por acaso você possa parecer, por mais pobre que pareça ser, tudo isso é como nuvens que cobrem a lua. Por mais negras que sejam as nuvens, a lua em si jamais se anuviou. De modo análogo, por mais obscuro que pareça o seu aspecto exterior, o seu aspecto real é perfeito, sem doença nem pobreza. Deus está dentro de você. No seu interior existe a fonte da luz intensa que ilumina o universo. Convença-se disto. Olhe os seus recursos internos. Você já sabe que Deus é onipresente. Se Deus é onipresente, também dentro de você Ele está presente. Deus é luz que o orienta de dentro. Sendo onipresente, orienta-o também de fora. Uma intuição que vem de dentro, uma natural providência externa, são boas e servirão para elevá-lo. Mesmo que tente fugir da proteção de Deus, não lhe será possível, pois ainda quando você parece estar doente, Deus está em seu íntimo como fonte interna da saúde. Mesmo quando você parece estar na maior pobreza, em seu interior Deus está presente como fonte de abundância. Basta olhar para essa fonte de saúde do íntimo que você conseguirá imediatamente a saúde, e basta olhar para a fonte de abundância do íntimo que terá prontamente a infinita prosperidade. A causa da má sorte do homem. Dai e vos será dado. Esta é a lei que rege o destino do homem. Se uma pessoa não teve um bom destino, não teve êxito e, lamentando a má sorte, amaldiçoou o mundo, está evidenciando o fato de que ela nada ofereceu à sociedade, aos vizinhos e à humanidade. Pode-se afirmar, porém, que essa pessoa deu pouco de si, porque, não sabendo a maneira de receber de Deus, mesmo desejando dar, não possuía o que dar. Quem não conseguiu receber de Deus suficiente amor, não pode irradiar o amor, pois em seu íntimo não flui o amor de Deus. A pessoa que não consegue irradiar o amor de Deus é vista pelos outros como uma pessoa fria. Consequentemente, não é benquista e terá por fim a má sorte. Para receber de Deus o amor, se você não consegue receber suficientemente o amor de Deus, isso não significa que Deus lhe esteja dando amor insuficiente. O amor de Deus está sempre repleto em nossa volta. Como as ondas de rádio, não conseguimos receber o amor de Deus,
apesar de ele existir, simplesmente porque não concentramos a mente nessa direção. Ou melhor, porque estamos num estado mental dissonante. Então, há necessidade de mentalizar sempre que possível: o amor de Deus me envolve. Porque não conseguem sentir-se um com Deus. Dentre as pessoas que não conseguem ter o sentimento de união com Deus, existem as pessoas que estão egoisticamente apegadas unicamente a coisas suas. Quem está excessivamente preocupado apenas com coisas próprias não possui tempo para pensar em Deus, e como o foco de sua mente não combina com Deus, não se manifesta nele o amor de Deus. Preocupando-se somente com o que os outros fazem ou dizem, também será muito difícil conseguir a união com Deus. Se soltar da mente todas essas coisas e pensar unicamente no mundo somente de Deus, somente do bem, você conseguirá tornar-se um com Deus, e surgirão somente as boas condições da imagem verdadeira. A felicidade está nas coisas que nos são dadas. Há pessoas que desejam a felicidade mesmo em troca de toda a sua fortuna, e outras que, sem possuir fortuna alguma, vivem os seus dias satisfeitos, alegres e felizes. Por que isso? Se pensarmos que a felicidade é uma coisa que está fora e corrermos atrás dela, ela só fugirá. A felicidade já nos foi dada por Deus. O fato de termos o ar é uma felicidade. Termos água é outra felicidade. Possuirmos casa e roupas também é uma felicidade. Além disso, já recebemos inúmeros outros benefícios. Contudo, não conseguimos ser felizes porque não descobrimos a felicidade nas coisas que já possuímos. Não sentimos gratidão por elas e cobiçamos somente aquelas que nos faltam. Sinta sempre que é o anfitrião. Provavelmente muitas pessoas, dentre as que não conseguem ser felizes, pensam que são os convidados deste mundo. Acham que, sendo convidados, merecem receber dos outros melhores tratos. E se não recebem a hospitalidade esperada, sentem-se constrangidas. Se querem ser felizes, devem corrigir essa atitude de vida de só desejar receber dos outros. O sentimento de querer unicamente receber, sem nada dar de si, é o mesmo que roubar. Por isso, de modo algum traz a felicidade. Para ser feliz é preciso ter o sentimento de dar, sentindo-se que é anfitrião, ao invés de convidado, e dando aos outros algo que os satisfaça. Você próprio se sentirá feliz com a alegria dos demais. Soltando, consegue-se a felicidade. Não se consegue a felicidade segurando, mas sim soltando. Há um conto que diz: o rei de certo país desejava ser feliz. Possuía grandes fortunas e muitos criados, mas sempre surgiam diversos problemas difíceis que não o deixavam se sentir feliz. Todos lhe responderam que seria feliz se tivesse ricas vestimentas, se tivesse bons utensílios, se bebesse rodeado de lindas dançarinas. Tudo isso, porém, eram coisas que o rei já havia experimentado, sem conseguir se sentir realmente feliz. Então, adiantou-se um profeta e disse: para ser feliz, vista a camisa da pessoa mais feliz do reino. Encontraram esse homem mais feliz e viram que ele estava nu, sem camisa alguma. O futuro está nas suas mãos. Não repita em sua mente as infelicidades do passado. O passado já se foi e o futuro está dentro de sua mente. Cada manhã é uma nova vida que o visita. O futuro está em suas mãos. A cortina da noite apagou todas as suas mágoas do passado. Esta manhã você renasceu. Uma nova oportunidade o visita. Esta é a verdade. Não lamente qualquer infelicidade acontecida até ontem. Qualquer doença, qualquer pobreza, tudo aquilo nada mais era que sombra dos seus pensamentos do passado. Se você não segurar o passado na mente, ele não poderá atormentá-lo. O segredo de uma vida iluminada é abandonar o passado e viver o presente. Se agora, aqui, você der algo de si para a felicidade dos semelhantes, no futuro irá se frutificar
a sua felicidade. Você próprio está construindo o futuro. Quem é leal agora agarra novas oportunidades. Você veio a este mundo recebendo de Deus uma determinada missão, incumbido de realizar algo aqui. Talvez ainda não saiba claramente qual a sua missão. Sua missão presente é, pois, empenhar todos os seus esforços agora no lugar onde está. Seu trabalho atual, comparado com a sua missão bem maior que virá. Talvez seja uma pequenina missão que não passe de uma simples base, mas, atravessando essa base, é que você alcançará uma missão maior. Não quero com isso dizer que você deva se conformar com a situação atual. Somente aquele que se dedica lealmente ao momento presente poderá receber a oportunidade do progresso seguinte e terá a capacidade adestrada para não deixar escapar a oportunidade que vier. Seja leal à solicitação do íntimo. Você está presente em um banquete a convite de Deus. Nesse banquete está reservado o seu lugar. Até chegar a esse lugar, certamente se sentirá irrequieto e ansioso. Ao mesmo tempo que você é leal ao seu trabalho e à posição atual, não se deve deixar de pesquisar e estudar também o que se relaciona com coisas que satisfazem o sentimento de missão, o grande anseio de sua alma. Assim, quando chegar a sua especial missão, estará preparado para cumpri-la imediatamente e com habilidade. É preciso que você seja leal também ao seu sentimento de missão, isto é, a um impulso que vem do íntimo, dedicando-se ao agora. Espere a oportunidade de realizar a sua missão. Agradeça a todas as pessoas, coisas e fatos. Se você se desagrada com as pessoas que o procuram ou com os fatos que acontecem em torno de si, está sendo influenciado pelo seu gosto pessoal e assim pode estar recusando o melhor presente que a natureza deseja lhe dar. Para ser feliz, é preciso eliminar tais sentimentos pessoais. Você deve agradecer e reverenciar a todas as pessoas, coisas e fatos que vêm ao seu encontro e fazer o possível para tratá-los com a maior atenção. Se tiver um sentimento de ódio ou repulsa contra alguém, isso retornará para feri-lo, pois o que parte de você volta para você. Espere que Deus estabeleça a época. Se almeja alguma coisa, deve orar e crer que já a conseguiu, assim como ensinou Jesus. Tudo o que perdides na oração, crendo o recebereis. Agora, quando e onde e como irá suceder esse recebimento, deverá ser confiado à vontade de Deus. Para certa pessoa, uma riqueza recebida cedo demais pode acarretar desgraça. Quando desejamos realmente alguma coisa, essa coisa também nos está desejando. É uma questão de correspondência mental mútua. Não há engano. No entanto, é muito importante a época, pois um bebê prematuro, mesmo que já o tenhamos recebido, teremos dificuldade em criá-lo. Deixe que Deus escolha a melhor época. Após semear, deixe que Deus faça germinar. Se uma vez entregou algo a Deus, não deve retirá-lo de volta. O que aconteceria se você desse alguma coisa a alguém e no dia seguinte tomasse de volta e ainda no dia imediato tornasse a lhe dar? Será que essa pessoa receberia tal presente de bom grado? Da mesma forma, o que aconteceria se, entregando uma vez o problema a Deus, retomasse-o, procurando solucioná-lo com a sua própria força, não conseguindo, entregasse-o novamente a Deus? Uma vez que entregou o problema a Deus, você deve acreditar que, seguramente, ele será resolvido, deixando a época de solução à mercê de Deus. Isso corresponde a, uma vez plantada a semente no solo, ser preciso deixar a época de germinação a cargo da natureza. Quando entregar seu filho a Deus, se ocorrer alguma dificuldade com seu filho, entregue-o a Deus. Entregue também todas as preocupações e temores acerca do filho, e fique a observar, confiante e atencioso, o modo como Deus soluciona o seu caso. Existe um ditado que diz: não dê palpites, veja depois o resultado. Deus soluciona o problema à sua maneira. Aconteça o que acontecer durante o trabalho, não tenha receio. Espere a conclusão. Não pense em tomar de volta o problema, entregue a Deus.
Você deve afastar totalmente a tentação. Confiei a Deus, mas será que dará certo? Não deve ter absolutamente essa preocupação. É necessário ter a fé de que seguramente tudo dará certo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Confiar-se a Deus é entregar-se incondicionalmente. É preciso entregar a Deus todo o direito de resolver o problema. Não se deve segurar consigo uma coisa sequer. E não se deve deixar o anzol preso ao problema entregue a Deus, como se fosse uma isca de pesca. À medida que se entrega a Deus, diminui o peso das costas do homem. Não continue carregando seu fardo até mesmo dentro do automóvel de Deus. Deus está dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você fica carregando o fardo, não há necessidade que Deus o salve. O homem é essencialmente saudável. O Filho de Deus é igual a Deus na sua essência e é a expressão da beleza, da saúde e de todo o bem de Deus. Se você é a autoexpressão de Deus, jamais poderia ser imperfeito doente. A perfeição de Deus está sempre prestes a se manifestar do mundo invisível para o mundo visível. E por isso, se o homem entregar-se totalmente à força divina, jamais se tornará doente. Se a perfeição de Deus não se manifesta no homem, é porque este não se confiou totalmente a Deus. Não abriu o coração para que a vibração da vida de Deus penetrasse nele e porque a sua atitude teimosamente pessoal não se sintonizou com Deus. Se você procura se curar com a própria força, está impedindo o caminho da força curativa de Deus. Entregue-se. Não deseje coisas que tragam infelicidade ao próximo. Quando você orar a Deus, não deve pensar, talvez Deus não aprove este meu desejo. Se tiver tal pensamento, limitará com sua própria mente o recebimento da graça. Deus possui tudo infinitamente, e é seu desejo dar a nós, filhos de Deus, infinitas coisas boas. Apenas não devemos desejar coisas que tragam benefício somente a nós e prejuízos a outrem, prazeres a nós e sofrimentos a outrem. Deus criou todos os homens como seus filhos e não admite coisa que traga felicidade a uma pessoa prejudicando outra. Exceto essas coisas, tudo o mais poderá ser desejado com abundância e nunca será demasiado. A mais eficaz maneira de orar. Quando orar, mentalize: já recebi isto. Se às vezes a oração dai-me saúde porque estou doente não surte efeito, é porque dentro das palavras porque estou doente trabalha a ideia já estou doente. Se acredita que já recebeu a saúde, não é preciso orar pedindo saúde. A verdadeira oração deve ser assim: muito obrigado por ter me dado sempre a saúde. Jesus, ao ressuscitar Lázaro, agradeceu em sua oração: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Creia que o desejo já está realizado. Não estariam muitos orando com a concepção de que é comum não se realizar a sua oração? Por isso, quando a prece é ouvida, essas pessoas se espantam, dizendo que aconteceu um grande milagre. Maravilham-se dizendo que aconteceu algo impossível. Em vez de pensar que é muito difícil uma prece ser ouvida, você deve pensar que, se teve esse desejo, é porque já estava evidente a sua realização. E ainda deve acreditar que teve esse desejo justamente porque ele já está realizado no plano da imagem verdadeira. O seu desejo é a projeção da imagem verdadeira. Se deseja ser feliz, faça uma oração de promessa a Deus. Deus, hoje faço uma promessa. Doravante, com a ajuda de vossa força, eliminarei completamente da minha mente tudo o que é obscuro, o ódio, a ira, a tristeza, os ciúmes, o sentimento que se compraz com a felicidade alheia, e nunca mais deixarei brotar em minha mente tais sentimentos. Dai-me forças para poder cumprir essa promessa. Com a vossa permissão, entrego-vos a minha vontade, o meu sentimento e o meu pensamento. Fazei fluir em mim a vossa vontade, o vosso pensamento e os vossos sentimentos nobres, elevados e puros.
O meu coração já não é meu, foi dado por vós, e ao mesmo tempo é dedicado a vós. Esforçar-me-ei para purificar o meu coração e para tornar-me digno do objetivo com que me entreguei ao Senhor. Não restrinja a sua capacidade. Acredite que é filho de Deus. Esteja ciente de que o Filho de Deus armazena em seu interior uma força infinita e que basta sacudi-la para fora para que ela se manifeste. Se essa força não se manifesta em você, é porque ou a sua ilusão está impedindo que você a reconheça, ou você não está se esforçando para extraí-la. O Filho de Deus é livre. Por isso, enquanto você próprio não reconhecer a existência dessa força infinita, pessoa alguma ou coisa alguma o obrigará a reconhecê-la. Em compensação, se tiver o desejo de manifestar a força infinita, nada poderá impedi-lo. Use livremente à vontade a força infinita que lhe é facultada. A inteligência da natureza soluciona da maneira mais perfeita. A grande natureza resolve um problema da maneira mais simples e eficiente. E isso acontece quando se confia tudo à força superior absoluta. É importante confiar à força superior, não só a ida ao céu após a morte, mas também esta vida terrena. Uma pessoa que insiste em fazer tudo com sua própria força, enquanto viva, é muito duvidoso que consiga, na hora da morte, entregar apenas a vida de além do túmulo à força superior. Entregar-se à força superior nesta vida terrena não é submeter-se e subjugar-se a uma força externa, mas sim confiar-se à sabedoria que se aloja no íntimo de cada um. Quando alguém consegue entregar-se totalmente à força de Deus que está dentro de si, a providência que brota do íntimo soluciona tudo perfeitamente. E se estiver doente, a ação natural que vem de dentro cura-o da maneira mais perfeita. Reverencie todas as pessoas. Hoje você está impregnado de amor de Deus. Por isso, vê a todos os homens e a todos os acontecimentos com os olhos de amor. Não fará mau juízo das pessoas. Não odiará, não caluniará, nem duvidará de ninguém. Não criticará as pessoas baseando-se em um determinado critério do bem e do mal. Considerando que Deus habita em todas as pessoas, sempre as reverenciará. Todas as pessoas são, por si, livres e perfeitas. Por isso, quando você as reverencia, manifesta-se nelas essa perfeição. O segundo poder que se aloja em nós. Cada ser humano possui uma reserva de força bem mais poderosa do que imagina. Quando, por exemplo, você se cansar de escrever e com a mente turvada, sentir que não mais poderá continuar, faça um esforço especial e continue escrevendo. Você vai se dar conta de que sua mente se aclarou e, sem sentir sono, poderá seguir trabalhando a noite toda, sem nenhuma dificuldade. Quando os esportistas praticam ininterruptamente um esporte violento, em certo momento sentem dificuldade na respiração e dor no peito, mas se vencem essa barreira e prosseguem, de repente se libertam das dificuldades. Tudo se normaliza e então podem prosseguir com facilidade. Os especialistas referem-se a este fenômeno como o segundo sopro. Se continuarmos, conseguiremos facilmente alcançar esse segundo sopro. Isto se aplica tanto no exercício físico como no mental. Coloque bem alto o seu objetivo. Não justifique sua incompetência dizendo: não sou o único. Aquela pessoa também faz a mesma coisa. Se você se compara a uma pessoa igual ou inferior a você e pensa: eu faço tanto quanto aquela pessoa e por isso estou satisfeito, não conseguirá progredir. Obteremos o progresso se colocarmos bem alto a nossa meta e nos esforçarmos diariamente para alcançá-la, convictos de que dentro de nós existe uma força infinita, mesmo que estejamos longe de nos sentirmos realizados. Deus não limita o desenvolvimento do homem, filho de Deus. O progresso diário é a manifestação cada vez maior de Deus em você. Com certeza, você sentirá uma alegria espiritual. Já estamos convidados ao banquete do céu. Uma vez que nos colocamos numa posição religiosa,
não temos necessidade de nos afligir com as coisas do mundo fenomênico. Cada qual, com sua missão individual, encontra-se em sua respectiva posição e está desempenhando a sua respectiva tarefa. Vários atores são necessários para realizar o paraíso na Terra. Os intérpretes principais, os coadjuvantes, os heróis, os vilões e ainda outros em papéis secundários. Não há necessidade de se discutir ou competirmos com os atores em cena. A única coisa que devemos fazer é orar para que cada ator desempenhe o seu papel o mais perfeitamente possível. Aliás, nós próprios não estamos em posição de neutralidade, pois a nós também foi designado um determinado papel. Somos os convidados do banquete que Deus realiza no céu. A refeição já está pronta, basta dizer sim e aceitar o convite. O rico pobre e o pobre rico. Quem sempre vê a beleza do céu e da terra, vive num paraíso. É rico aquele que encontra beleza numa simples grama do jardim, no trinado de uma pequena ave, na nuvem branca que flutua no céu. Quem possui mais dinheiro do que pode gastar e deseja aumentá-lo, mesmo sem saber onde empregar tal soma, não é mais que um simples colecionador de dinheiro. Não devemos simplesmente acumular como as formigas. Receber verdadeiramente é saber saborear o que se recebe. Não importa quanto você possui. Se não sabe como saborear, não está recebendo verdadeiramente. E assim será pobre. Mesmo que você possua escassas posses monetárias, se sabe saborear plenamente a beleza, o valor e a perfeição existente em todas as coisas, você é rico. O mistério da vida. A ciência estuda ou pesquisa como são as coisas. A filosofia investiga teoricamente o porquê das coisas. E a religião apreende intuitivamente a razão de ser. Os ateístas afirmam que a vida humana é produto da fusão acidental ou fortuita de substâncias ou matérias que surgem espontaneamente na natureza, quando as condições se tornam propícias para o surgimento. Assim como os vermes nascem quando há condições favoráveis. Essa força da natureza é Deus. Nas grandes florestas de Sakhalina, completamente arrasadas por incêndio e transformadas em um vasto campo queimado, e para onde não havia a mais remota possibilidade de o vento levar uma semente sequer de alguma vegetação, começaram a nascer plantas. De início eram plantas coníferas e depois, sob a proteção de suas sombras, germinaram vidoeiros brancos. Os seres vivos não nascem forçosamente das sementes, podem originar-se naturalmente. O fator mais importante para a solução dos problemas é a paz espiritual. A paz de espírito é a condição fundamental, indispensável, tanto para manter a saúde como para desenvolver qualquer projeto. Enfim, para todas as realizações. Todos os fatos e coisas exteriores são manifestação externa do mundo da mente, pois que o problema está somente dentro da nossa mente. Se tirarmos da nossa mente o problema, desaparecerá o problema manifestado externamente. Se o problema perdura, é sinal de que a mente o está contornando. Para que a sua mente não se enrede com problemas, você deve sentir gratidão por todas as coisas do universo. Solte da mente o problema, os pontos desagradáveis. Não pense mais neles e agradeça a todas as pessoas que têm alguma relação com esse problema. Assim, naturalmente desaparecerão os problemas da sua mente e, consequentemente, os problemas aparentes. Se reinar recíproca harmonia, já não existirão problemas. Não olhe o fenômeno, olhem a imagem verdadeira. Se você conservar sempre na sua mente pensamentos e sentimentos otimistas, seu corpo será belo, forte e saudável. Mas, ao contrário, se mantiver sentimentos que prejudicam os outros, excesso de preocupações, ódios, rancores e maledicências, aparecerão as feias rugas ou um descontrole orgânico capaz de originar várias doenças. Cristo nos ensinou: não deves julgar o próximo pelas aparências. Na Seite Noé, dizemos que o fenômeno não existe. Veja somente a imagem verdadeira. Todo ser humano, seja de que aparência for, em seu aspecto real é filho de Deus.
Se você orar pensando na perfeição do Filho de Deus, por pior que possa lhe parecer a forma externa desse Filho de Deus, ele virá a tornar-se perfeito. Antes de corrigir o exterior, corrija-se primeiramente. Não adianta buscar o reino de Deus aqui ou acolá, pois ele não está em coisas materiais. O reino de Deus está dentro da própria vida, pois a vida em si é Deus, e quando esta se expressa verdadeiramente, surge aí o reino de Deus. O reino de Deus nasce de dentro de cada pessoa, como a vida de uma flor viva que eclode de dentro e se expande formando a flor. Da mesma forma, como a flor artificial não se torna viva por mais que juntemos pétalas por fora, de nada adiantará usarmos meios exteriores se obstruímos a saída da vida interna. Devemos ordenar a nossa vida interna para estar em harmonia com a grande vida do universo. Assim, usando a vida interna como mediador, devemos fazer com que a grande vida do universo se manifeste do nosso íntimo, dando ao corpo a saúde e realizando o paraíso no ambiente. O pensamento não é substitutivo da ação. Mesmo que se diga para fazer somente meditação Shinsokan, isto não significa ficar sentado orando o dia todo. O pensamento não substitui a ação e, portanto, não produzirá efeito algum você ficar apenas pensando, sem agir e sem cuidar dos pequenos detalhes. Não adianta colocar água num balde furado e rezar. Por favor, faça com que este balde não vaze. Orar significa unir-se com a sabedoria de Deus e receber a sua orientação. Ao agir de conformidade com essa sabedoria, o homem conseguirá fazer com que o balde não vaze. Oração para solicitar a sabedoria de Deus. Deus, orientai-me hoje também com a vossa sabedoria. Fazei-me conhecer a vossa vontade. Fazei com que o vosso pensamento seja o meu, e vosso amor seja meu, e fazei de mim um instrumento para realizar a vossa vontade. Assim deve ser a sua oração e a de todas as pessoas. Você deve fazê-la logo ao acordar de manhã, podendo também orar da seguinte forma: Deus, concedei-me um sensível poder intuitivo para que hoje também eu possa prosseguir a caminhada diária sob a vossa orientação. Fazei-me captar a menor ideia vinda de vós e deixai-me praticá-la em minha vida. Essa oração diária tornará cada vez mais sensível a sua capacidade intuitiva. Ao receber a revelação de Deus, você deverá pô-la em prática, pois, caso contrário, não receberá outra inspiração. Utilize o poder da palavra. Todas as coisas foram criadas pela palavra. Portanto, se desejamos realizar algo, devemos antes de tudo realizá-lo através da palavra. Dizendo, não tenho saúde, será difícil obter a saúde. Se deseja saúde, você deve primeiramente expressar e agradecer em palavras o aspecto já consumado. Deus já realizou a minha saúde. Muito obrigado. O mundo fenomênico é a criação da mente humana. A verdade fundamental explicada por nós é: Deus é o todo de tudo. Deus é o bem, o amor, a sabedoria, a força infinita. Por isso, neste mundo criado por Deus não existe absolutamente mal algum. Mesmo que pareça existir o mal, na verdade ele não existe. Não existe, portanto, doença nem pobreza. Se tais males parecem existir, é porque são criações da mente humana. Isso se compara com a apresentação de uma peça teatral, criada por um dramaturgo. Qualquer que seja a forma de apresentar a peça no palco, ela não é a vida real. De modo análogo, a verdadeira vida está fora do teatro chamado mundo fenomênico. Submergir no interior de Deus. Você é filho de Deus. Já lhe foram concedidos todos os poderes, mas não é o seu corpo que é o filho de Deus. Não é nesse corpo que se encontram todos os poderes. É na divindade alojada no seu íntimo que você já possui todos os poderes. Ela é a sua força oculta. Você deve, antes de tudo, perceber isso, pois, ao percebê-lo, inicia-se o seu desocultamento. Se perceber e somente olhar, ela não se tornará realmente coisa sua. Você deve agarrá-la inteiramente. Não é agarrar com as mãos, é desprender-se de si mesmo e submergir no interior de Deus. É a passividade perfeita.
não é entregar-se por ociosidade, mas sim por confiança. Vivificar o presente é vivificar o passado e o futuro. Vivificar o agora é uma condição muito importante para ter uma vida iluminada. Não se preocupe com o amanhã, nem se ocupe com as coisas passadas. Basta um só dia para as preocupações desse dia. Quando convergir todas as forças para a vida do momento, a energia a ser gasta em preocupações será vivificada para o lado construtivo, transformando-se em força de novas criações e vivificando também os trabalhos passados. Ao vivificar o agora, será vivificado tudo que veio se acumulando no passado e será construído um magnífico futuro. Se você gastar seu tempo em remorso e sofrimento, sem vivificar o agora, o passado lhe será horrível, destruição. E o futuro também não lhe será outra coisa senão fracasso e triste fim. Para vivificar o agora, não basta somente se esforçar para tal. É necessário que pratique a meditação para receber a sabedoria de Deus. E assim termina a série deste livro Convite à Felicidade. Gratidão e até o próximo vídeo.